Divino Mestre Jesus, amigo das nossas existências, elevamos o pensamento até Ti para buscar a inspiração para esta hora e colher as Suas energias positivas, os Seus fluidos renovadores. Que a Sua paz se assente em nossos corações e também em todo este ambiente, enriquecendo a atmosfera de princípios curativos, trazendo as substâncias que são capazes de alimentar a alma no seu ânimo, no entusiasmo, na alegria para prosseguir nesse trabalho árduo de renovação espiritual, de reforma íntima, onde o espírito busca dominar e vencer as más inclinações, garimpar em seu mundo íntimo as pedras preciosas do amor incondicional, da capacidade de renúncia e de sacrificar os caprichos em prol de um bem comum, de um bem coletivo. Em Ti, Senhor, encontramos o pastor que com serenidade, sabendo o caminho de volta à casa do Pai, vai nos conduzindo, assim como o pastor conduz as ovelhas com segurança, e no meio do caminho lhes dá alimento e sombra. No Seu Evangelho nós encontramos a essa sombra, que acalma nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis, porque nos mostra que existe propósito, nos mostra que existe uma compensação para aqueles que se mantiverem fiéis às leis divinas, aqueles que prosseguirem confiando em Deus, nas Suas leis e no futuro. Permita, ó Senhor, que os bons espíritos, como falanges benditas, preencham este ambiente, e como estrelas cadentes venham das colônias espirituais, das esferas maiores, desçam até o nosso plano para atender às nossas necessidades, porque somos pequeninos, precisamos de Ti, e principalmente para atender àqueles que são mais necessitados, aqueles que não dormem à noite, aqueles que não têm paz de dia, aqueles que estão passando por dificuldades no corpo físico, mas aqueles também que estão confusos, aqueles que estão desalentados, desiludidos, revoltados, perdidos, adormecidos e materializados. Venha, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa nos enriquecer com os valores essenciais da vida, e que nessa noite consigamos tirar do texto as interpretações que nos valham na vida prática, para que possamos nos guiar com mais segurança, e se tivermos meios, compartilhar essa luz com aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, e agradecendo a Jesus, queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, por ter nos dado mais um dia nesta encarnação, mais uma chance de reparar os erros e de crescer. Queremos agradecer porque nada nos falta, porque todas as nossas preces são atendidas. Muito obrigado, que assim seja. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Retornando ao nosso estudo, hoje nós estamos na penúltima lição desse livro maravilhoso, que foi o livro 3 da parte 2, Ensinos e Parábolas de Jesus.
do livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. O roteiro de hoje é o roteiro 3, aprendendo com os fatos extraordinários. Jesus caminha sobre as águas. Essa lição, ela tem por objetivo fornecer a explicação espírita para o fenômeno de Jesus andar sobre as águas e analisar as implicações espirituais deste feito. O texto evangélico é o que está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 32. E ele diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto se despedia da multidão. Toda vez que nós lemos no Evangelho que a gente tem que entrar no barco e ir para alto mar ou ir para as águas profundas, isso é uma linguagem espiritual dizendo que quando nós estamos na encarnação, é para a gente poder buscar os desafios da vida com coragem, com confiança em si mesmo. Porque quem não faz nada não erra, mas também não acerta. É a comodidade, né? Se eu ficar acomodado, ninguém me perturba, eu não perturbo ninguém. Só que também eu não saio do lugar. Então tem momentos na nossa vida que nós ficamos em águas mais rasas. A gente percebe quando a gente precisa dar uma recuada, dar uma organizada nas forças, não é verdade? Quando a gente não está muito bem. Então a gente fica numa situação de recolhimento, de cuidado. Mas tem momentos que a gente é chamado a assumir alguns compromissos na vida, algumas responsabilidades, e elas são muito difíceis. Elas são noites de tempestades, de mar bravio, como vai ser colocado nessa lição. Mas invariavelmente, quer dizer, quase sempre, são nesses momentos mais difíceis da vida em que nós conseguimos grandes avanços espirituais. Porque se a gente aprende a ter a paciência, a buscar com sabedoria e equilíbrio as soluções para os problemas e encontrar as parcerias, em quem possa ajudar, seja encarnado ou desencarnado, a gente consegue desenvolver uma inteligência, uma habilidade, uma competência que nós vamos levar para onde nós formos. Nós vamos aproveitar nessa enquanto nós estamos ainda encarnados, mas nós vamos levar para o mundo espiritual e nós vamos trazer para outras encarnações. Então Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos: olha, vocês entrem no barquinho. Quer dizer, nós todos entramos, né? Sabe qual que é o nosso barquinho? O nosso corpo físico. Todos nós entramos no barquinho. Nós estamos lá aportados num porto seguro, na cidade espiritual onde nós estávamos, e nós aceitamos o compromisso de embarcar na encarnação. E é difícil, com certeza, é uma aventura muito perigosa, porque nós podemos sair da encarnação muito bem, gloriosos, e nós podemos sair da encarnação completamente comprometidos, principalmente com a nossa própria consciência. Mas, como nós começamos falando, nós vamos prosseguir falando. Quem não faz nada não erra, mas também não acerta. Então, graças a Deus, nós aceitamos, essa empreitada de adentrar no barquinho de um corpo físico e vir para a Terra, nesse grande desafio. E quantas ondas gigantes nós não estamos passando, nessas últimas temporadas?
ondas gigantescas de vibrações variadas, cada um querendo uma coisa, um querendo ir para um lado, outro querendo ir para o outro, um satisfeito, o outro insatisfeito, mas só vai ser bem sucedido aquele que ouvir o comando de Jesus, porque os apóstolos de Jesus, eles também eram homens comuns, igual nós. Claro, eles tinham a mediunidade, mas a mediunidade sozinha, ela não é nenhuma garantia de que a gente vai conseguir vencer todas as provas. Com a mediunidade e com a fé em Deus, aí sim, Então eles eram homens comuns, eles tinham medo, como nós também temos, mas eles aprenderam a ouvir o comando de Jesus e desenvolver uma grande confiança no Cristo. Mesmo que eles estivessem com medo, Jesus falava para eles ir e eles iam. Então Jesus disse: monta no barquinho e vai para o alto mar. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então Jesus deu a ordem, ele deu o comando para os apóstolos: entra no barco e vai para o mar. E ele se retirou, e antes de se juntar aos apóstolos, ele subiu o monte para orar. E é assim que a gente tem que fazer. Quando vai orar, subir o monte, quer dizer, se desprender das preocupações, das agitações, e lançar a mente para uma coisa gostosa, para uma esfera luminosa, para um bem-estar, começar a pensar coisas positivas, orar enxergando com a mente que aquilo que eu estou pedindo já deu certo. É isso que é subir o monte, o monte da confiança, da fé. E Jesus fez isso porque ele sempre fazia. Antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer embate, ele entrava em comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Talvez se nós tivéssemos essa lembrança, porque no dia a dia, na agitação, a gente esquece às vezes de fazer. Se a gente tivesse essa disciplina de fazer, quantas discussões a gente teria evitado na nossa vida, não é? Quanta chateação, porque quando a gente está irritado, está nervoso, nós não estamos bem aconselhados. A irritação, o nervosismo, a raiva, a mágoa, eles não são bom conselheiro. Eles perturbam a parte física, porque sobe aquele sangue na cabeça, e também a parte espiritual, porque a vibração escurecida, ela é porta aberta para a obsessão. Os espíritos, eles influenciam em tudo que a gente fala e tudo que a gente faz. Então seria de muito bom senso se a gente conseguisse estar em plena oração. E se a gente não consegue ainda, que pelo menos nos momentos mais difíceis a gente fizesse uma oração, mas aquela bem feita mesmo, quando a gente se sente, me liguei, a gente sabe quando se ligou através da prece. A gente começa a falar, pensar, não teve aquele sentimento, aquela alegria espiritual. Quando a gente faz uma prece bem feita, a gente sabe que fez porque atingiu a sintonia com a espiritualidade, dá uma sensação gostosa, de alívio, de paz profunda, Então ele subiu ao monte. Toda vez que nós lermos no Novo Testamento subir ao monte, nós vamos ver Jesus com os pés no chão, nas rochas, subindo, escalando. Mas a mensagem principal é mudar o padrão de pensamento, mudar o padrão de sentimento. Como é que a gente vai... Você lembra de uma passagem que fala que a pessoa vai orar e ela está com ressentimento de alguém? E fala assim: você vai e volta a amizade com a pessoa, depois você volta aqui no tempo para orar. Lógico que não é um tempo de pedra, porque senão a gente nunca mais voltaria a esse tempo. Se a gente tivesse que fazer a paz com todo mundo que nós brigamos para depois ir lá no altar,
nós não iríamos mais, né? Então ele está falando o seguinte: você gerou um desequilíbrio, ou porque você fez alguma coisa equivocada, ou porque alguém fez e atingiu a tua vaidade. Nós somos muito vaidosos, não parece, né? Mas nós somos, né? Uma palavra nos machuca, nos corta como uma navalha. Então desorganizou o mundo íntimo, desorganizou o mundo energético, desequilibrou. Então reconciliar-se é ou você conseguir mesmo voltar aquela amizade com a pessoa, ou você ir lá dentro do seu mundo íntimo e orar pela pessoa, iluminando-a, né? De modo que você, pensando nela, não sinta mais aquela dor. Olha, não é fácil. Só que só vai ter qualidade a prece quando a gente conseguir. É isso que fala: reconcilia-te com o inimigo. O inimigo é nós, quando nós não estamos fazendo o bem, né? Então faz a paz com você mesmo, esteja bem com você mesmo. Aí você vai para o altar, quer dizer, aí você vai lá no sentimento puro, você faz aquela oração, aí ninguém te segura. Aí é uma explosão de energia, os caminhos se abrem, os inimigos vão tentando te pegar, mas você vai indo, né? E eles vão ficando para trás, você vai subindo, vai flutuando e eles não te alcançam mais. Essa é a mensagem profunda. Porque na parte fenomênica desse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 22 e 32, é um fenômeno maravilhoso, mas a mensagem profunda, ela não vai falar do fenômeno em si, ela vai falar da busca desse equilíbrio e do fortalecimento da fé, da confiança que nós temos que ter. Do ponto de vista fenomênico, é um espetáculo. Você já pensou, você está dentro de um mar, as ondas bravias, mar agitado, chacoalhando um barquinho, e aparecer Jesus andando sobre as águas, e todo iluminado, com o corpo perispiritual iluminado? Do ponto de vista fenomênico, é maravilhoso. E aí Pedro falar assim para ele: olha, Senhor, se és tu, porque eles confundiram Jesus com um fantasma, né? Se és tu, fala para eu também vir andar sobre as águas. E Jesus fala para a gente andar sobre as águas. Vem. Agora a gente tem que confiar, né? E aí Pedro vem andando sobre as águas e afunda. E aí então, desse ponto de vista fenomênico, tem duas explicações plausíveis. Jesus andar sobre as águas. Quem é habituado a ler sobre a biografia dos santos, tem até um livro que fala sobre a mediunidade dos santos. É um livro espírita, a mediunidade dos santos. Mas também tem livros católicos ou livros da Enciclopédia Universal que fala de alguns homens que tiveram uma faculdade psíquica especial, né? E fala lá, por exemplo, que alguns padres estavam pregando e eles começavam a flutuar, a levitar, a flutuar sobre o ar, a levitar. É um fenômeno físico, né? Nesse caso de Jesus, pode ter sido duas coisas. Jesus estava lá no monte e eles estavam lá no barquinho. Pode ser que o corpo físico de Jesus ficou lá no monte e ele, percebendo que ele estava em situação de perigo, ele venha em corpo espiritual. Aí seria uma aparição. Por que alguns defendem que pode ter sido isso? Alguns defendem que pode ter sido isso porque eles confundiram Jesus com um fantasma. E quando a gente está com o corpo perispiritual, ele é mais tênue, né? Ele é mais sutil, o corpo. E eles chegam a falar, daqui a pouquinho nós vamos voltar para o texto, vocês vão ver que eles chegam a falar. Quem é que está aí? Parece que é um fantasma, né? Um fantasma parecido com Jesus, poderia ser o corpo espiritual dele. Se é uma aparição, então só quem tem a mediunidade da vidência poderia enxergar.
Se um espírito estiver aqui, em espírito, nós todos não podemos enxergá-lo, não é verdade? Mas quem tem a vidência pode enxergar, principalmente quem tem a clarividência. Dizem alguns que o clarividente, ele tem nessa região onde os orientais chamam de terceiro olho, o olho de Shiva, uma região do corpo perispiritual que não é colado no corpo físico. Que todos nós, a grande maioria dos encarnados, o corpo perispiritual está preso molécula por molécula no corpo físico enquanto nós estamos encarnados, está ligado. E que o clarividente teria uma região, principalmente nessa parte, da terceira vista, que é deslocada, de modo que ele consegue enxergar com o olho físico, como nós, a paisagem física, as paredes, os objetos, as pessoas, as luzes, e por essa região, que é uma parte do perispírito dele, ele teria a visão perispiritual, que é a visão do mundo espiritual. Tanto é que o vidente, ele não precisa estar de frente com a pessoa para enxergar o espírito. Se o espírito estiver atrás, ele enxerga também. Porque ele está enxergando com o seu corpo espiritual. Então, se foi uma aparição de Jesus ali, se todos os apóstolos que estavam no barquinho viu, então porque todos eram videntes. A não ser que o espírito se materialize. Podia se materializar para nós ver, né? Mas aí eu vou lembrar lá da passagem que fala: vocês têm Moisés, tem os profetas. Se vocês não estão se orientando pelos profetas e por Moisés, o que adianta vir um entre os mortos e aparecer para vocês e falar: faz isso, faz aquilo? Pega o evangelho e faz, né? É a história do mal rico e do Lázaro, que era um mendigo, né? O mendigo ficou numa boa situação e o mal rico, percebendo que ele não ia conseguir entrar no plano espiritual superior, pediu para Abraão, o pai, o patriarca espiritual: manda então Lázaro lá, porque eu tenho mais 5 irmãos encarnados e eles estão vivendo a mesma vida que eu estou vivendo, que eu vivi. Materialista, de luxo, de esbanjar, né? Esbanjamento, de desregramento. Vai lá e fala para eles que tem continuidade, e que aqui no mundo espiritual nós colhemos aquilo que nós fizemos lá no mundo físico. E aí o pai Abraão, quer dizer, um espírito superior que comanda a qualquer região da pátria espiritual, falou: não, eles têm Moisés e os profetas, que sigam. Você também não tinha Moisés e os profetas? Você seguiu? Não, está ali, quer dizer, nas escrituras, né? E para nós, no Evangelho de Jesus, toda a revelação, tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Se nós não usamos isso, do que vale aparecer um espírito? Mas que a gente tem vontade de ver, né? A gente tem, né? Aqui na casa espírita, com a luz acesa, hein? Não vai me aparecer na hora que eu estiver numa rua escura, pelo amor de Deus. Então, a outra hipótese é que Jesus tenha levitado. Por isso que a gente fala que, apesar de ser uma coisa maravilhosa, a parte fenomênica não interessa, porque a gente nem sabe como é que foi direito. Pode ter sido uma aparição, aí o corpo físico dele ficou lá no monte, ele vendo os discípulos em perigo, se desligou do corpo, porque isso os espíritos podem fazer. Imagine Jesus, né? E ter ido lá atender a necessidade dos apóstolos. Ou ele pode ter vindo levitando. Se ele veio levitando, ele veio com o corpo físico. Mais uma vez, se alguns santos da igreja fizeram, se alguns médiuns fizeram, imagine Jesus, que tinha e tem domínio sobre a parte física da terra, sobre os elementos físicos da terra e na parte espiritual, podia ter feito também. No caso de levitação, tem alguns livros que falam de mediunidade, que eles explicam como que é, né? Os livros de André Luiz falam como que os espíritos levitam. Vocês já leram sobre isso? Como que eles levitam?
é usando o fluido, não é? Com a mente, pega o fluido vital e lança esse fluido vital para baixo do corpo, deixa o corpo, se ele estiver deitado, né? Joga o fluido na parte de baixo do corpo, e aquele fluido, como se fosse uma alavanca, como se fosse um braço, vai empurrando o corpo para cima, neutralizando a gravidade, empurrando o corpo para cima. Jesus podia estar desse jeito também. Mas é isso que eu falo. O mais importante é a mensagem de fé que a gente tem que extrair aqui, né? Essa é a parte mais importante. Então, seguindo, diz: e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, se o barquinho era frágil e ele estava sendo açoitado, achicotado pelas ondas, o que ia acontecer fatalmente? Eles iam morrer tudo, ia virar o barco, ia arrebentar a madeira que era frágil, e eles iam morrer tudo afogado. Então eles estavam a perigo. Assim como quando na nossa vida nós estamos numa fase difícil, parece que vem em avalanche os problemas. Quando vem um de cada vez, a gente consegue parar, pensar, meditar, procurar ajuda, mas tem momentos na vida que vem em avalanche, né? Você nem consegue resolver um, vem outro, e parece que a gente vai morrer afogado, né? Você não vai suportar aquelas provas. E os discípulos, vendo mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus, sempre percebendo a necessidade dos seus discípulos, ele vai então em direção. É isso que a gente tem que entender, que a espiritualidade, ela não dorme, a espiritualidade é dinâmica. Por toda parte, em qualquer lugar, existe um grupo de espíritos que estão ali para ajudar, para auxiliar. Eles não fazem tudo por nós, né? Nós temos que ter iniciativa das coisas, mas eles estão, seja num hospital, numa escola, num templo religioso, dentro de um lar. A presença da espiritualidade preenche todos os espaços, eles estão atentos. É assim que Jesus vai em direção daqueles que estão a perigo. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. É essa uma mensagem de fé, né, de encorajamento, que Jesus lança para toda a humanidade. A semelhança desse mar bravio, estamos todos nós aqui encarnados. Estamos sim. A encarnação, ela é um desafio imenso. A encarnação é um desafio imenso. É uma aventura que a gente sabe quando começa, mas não sabe como é que ela vai acabar. E quando a gente assume compromisso, a gente decide sair das águas rasas. Veja quantas vezes que alguém nos convidou para fazer algo e a gente não quis sair dali onde estava. Porque sair dali onde a gente está é se expor. E quando a gente se expõe, a gente fica em evidência.
E quando a gente fica em evidência, a gente é criticado, né? A gente é vítima de ciladas, de armadilhas. Se a gente não sai das águas rasas, a gente não se afoga, mas também a gente não sai do lugar, né? Um exemplo bem simples. Tá todo mundo tranquilo no estudo. Aí a gente fala assim: fulano, faz a prece. Pronto. Enquanto eu estava tranquilo, eu estava em mar rasos, em águas tranquilas, perto da praia. A água estava bem quentinha. Eu conseguia alcançar o chão com os pés. Se algum problema desse, o que eu faria? Corria para a praia, escondia embaixo do guarda-sol. Mas quando eu assumo, eu chamo para mim a responsabilidade, né? Aí eu já estou indo em águas mais profundas, porque eu estou chamando a atenção para mim. A atenção vai ficar voltada para mim. Eu vou passar pelo crivo da avaliação. Vai passar a me observar os que estão encarnados e os que estão desencarnados. Aí, para uma suposta humildade, a gente fala: eu? Imagina, quem sou eu? Mas na hora que o outro assume o compromisso, aí eu falo: ele? Mas quem é ele? Aí a água começa a balançar o barquinho de quem assumiu o compromisso, né? E aí a gente fala: Jesus, se és tu que está aí me guiando, fala para eu. Olha só, já é um desafio pegar o barquinho do corpo físico e encarnar, assumir o compromisso, que pode dar certo ou não. Mas andar sobre a água é um compromisso muito maior, não é? Andar sobre a água, quer dizer, eu me colocar acima das convenções humanas para fazer o que é certo. Não importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, eu vou me colocar acima da opinião dos outros. Só que eu vou ter que renunciar. Quantas vezes as pessoas vão ter o descanso e eu não vou poder ter? Quantas vezes as pessoas vão poder ir em alguns lugares que eu não vou poder ir? Quantas vezes que eu vou ter que perder financeiramente? É se colocar acima das águas. Mas é caminhar com Jesus. E aí a gente pode. A gente vence. Mas aí chega um momento que a gente fala assim, né? Será? Será que eu estou andando mesmo sobre a água? E aí, tchum, afunda, vai lá para o fundo. Que desespero, hein? Aí a gente apela, né? Meu Deus, meu Jesus, venha me tirar daqui, senão eu vou morrer afogado. E Jesus vem, estende a mão e fala: meu filhinho, meu pequenino, cadê a sua fé? Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte: se desprende daqui, se lança para lá, e este monte ele obedeceria. Essa é a mensagem profunda. A gente pode pegar esse texto e estudar a parte científica, pode sim, né? Ele também tem a parte científica, mas também nós podemos pegar ele e fazer essa busca, né? Pescar dessa mensagem um fortalecimento, uma fé, para a gente poder fazer as coisas, enfrentar os desafios sem medo, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos acompanhados por Jesus e acompanhados pela espiritualidade. Então, para Allan Kardec, Jesus apareceu em espírito e se materializou. É possível fazer isso. Nesse século último, nós tivemos no espiritismo um grande médium que tinha essa faculdade, né? A bilocação, que foi Eurípides Barçanufo, lá da cidadezinha de Minas Gerais, de Sacramento, que era visto em dois lugares ao mesmo tempo: na parte física, corpo físico, e também quando ele se lançava por desdobramento, ele ia para outros lugares, outras regiões, né? E ali
com a sua mente confiante, treinada, ele usava também os fluidos dos médiuns, né? E a dele também, que ele era médium, e do ambiente, e se materializava. Então ele podia ser visto em dois lugares. Ele podia ser visto onde estava a parte física dele e onde estava a parte espiritual materializada. Mais uma vez, por trás de todos os fenômenos mediúnicos está o entendimento de que nós temos um corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, e a existência do fluido, que a gente vai, na medida que vai se encarnando e vai evoluindo, vai aprendendo a usar mais desse fluido e dar forma, dar qualidade a esse fluido. E para André Luiz, que foi um espírito que escreveu através da mediunidade do Chico Xavier, Jesus levitou, quer dizer, Jesus trouxe os fluidos, colocou os fluidos sobre os pés, como se fosse uma coluna sustentando, e andou sobre as águas, quer dizer, ficou flutuando sobre as águas. E quanto a acalmar as tempestades, né? Porque a tempestade ela foi acalmando e as ondas foram equilibrando, foram aquietando, isso não é nenhum segredo para Jesus, como diz o texto, porque ele dirige o planeta. Então ele tem controle, tanto quanto controle sobre os elementos materiais, como ele tem comando e dá ordem aos espíritos. Porque na hierarquia dos espíritos, o Cristo, ele está acima de todos. Então, um espírito que está acima de todos, ele tem poder, comando sobre os de baixo. Mas os espíritos que estão embaixo não têm poder sobre os que estão em cima. Por isso que a gente não tem que ter medo das trevas, né? Tem que ser vigilante para que a gente não caia de vibração. Porque se a gente cair de vibração, nós estamos na mesma altura deles. Mas os espíritos trevosos, os espíritos interior, eles são muito barulhentos. Assim como os homens na Terra, né? Quando eles não têm argumentos, o que eles fazem? Eles gritam para mostrar força. Isso que o Valdir falou é uma coisa muito importante. É muito importante. Sim. Isso é uma... É verdade. O que o Valdir falou é uma coisa muito importante, não no ponto de vista da gente criticar dos maus, mas no ponto de vista de mostrar que o mundo está caminhando, né? Ele está melhorando. Então o Valdir falou ali que a porção, a parcela de pessoas querendo o bem, querendo melhorar, é muito maior do que a parcela dos que estão assim endurecidos no mal. Mas os bons, eles são tímidos, né? Eles são tímidos, eles ficam escondidinhos. Essa história que ele está com receio de pegar o barquinho e ir para águas mais profundas, assumir compromissos, né? E o mal, ele é ousado, ele não tem medo, né, de se expor. Está falando lá um absurdo, uma coisa ridícula, e está falando alto para todo mundo escutar, né? Sobe na parte mais alta, os outros verem, ameaça, esbraveja, não é isso? Mas do ponto de vista espiritual e energético, que é o que nós estamos estudando aqui, um espírito que está na faixa superior, ele sempre tem comando sobre o que está na parte inferior. Se ele der uma ordem, lançar um fluido, a mente de quem está na faixa inferior não consegue vencer. Vamos supor, vem um espírito superior, mesmo que um espírito trevoso seja barulhento, ele vai lá e lança um fluido nele e fala assim: acalma, fica anestesiado, imobilizado, ele tem que obedecer. Ele não resiste o comando de um espírito superior. Agora, se um espírito que está ali embaixo ele não alcança, ele nem enxerga o que está em cima, porque a frequência do que está em cima
mais veloz, mais intensa, ele não consegue nem enxergar. Não consegue nem enxergar os espíritos superiores. Então, o segredo é este: é a gente procurar subir, para que o mal não nos alcance. Jesus sempre falou: não espanque as trevas, acenda a sua luz. E isso é verdade, toda vez que a gente para querer combater o mal, para querer desmascarar o mal, a gente perde muita energia, a gente fica irritado, fica cansado e cai na mesma vibração, né? Fica debatendo com eles, se rebaixa igual. Mas quando a gente está sendo atacado, a gente procura essa ligação com Jesus, essa fé, né? Agigantar, dilatar essa fé, a coragem, a gente prossegue e entra numa outra fase da vida, e aqueles que queriam nos derrubar já não conseguem mais nos alcançar, porque eles se perderam lá atrás, se comprometeram tanto e as máscaras caíram, né? Porque não há nada que esteja escondido, oculto, que não é revelado. Então vamos lá, vamos seguir esse ensinamento de Jesus. Já que nós embarcamos na encarnação, vamos seguir com confiança, mesmo quando o mar estiver bravio, que as ondas estiver encobrindo, a gente não perder a serenidade, o equilíbrio e a fé e o norte do que nós estamos fazendo aqui na Terra, porque nós somos passageiros, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter que aportar o nosso barquinho ali no porto, deixar ele e pegar a nossa malinha, seguir viagem.